Bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 3 de dezembro. E com a leitura dos capítulos 11 a 13 de 2 Coríntios, encerramos a leitura de mais um livro do Novo Testamento. Eu quero destacar para essa nossa devocional 3 textos na leitura de hoje. O primeiro texto se encontra no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Veja que precisamos entender que no final dessa carta, da sua carta, segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma exortação bem séria à igreja de Corinto, porque mediante as notícias que ele recebera, essa igreja estava se desviando do verdadeiro evangelho, estava recebendo e aceitando um outro evangelho. Estava recebendo com muita tolerância pessoas que pregavam uma mensagem diferente daquela que eles haviam recebido. Um pouquinho mais adiante, lá no versículo 13 ao versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então veja, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender aí que falsos mestres, falsos apóstolos estavam invadindo as igrejas ali logo no primeiro século, e no caso aqui, a igreja de Corinto. E eles estavam recebendo esses falsos mestres e aceitando a mensagem desses falsos apóstolos. Vivemos um tempo onde esses falsos mestres e falsos apóstolos continuam atuando contra a Igreja de Jesus Cristo. E o mais perigoso é porque atuam dentro da própria Igreja de Jesus Cristo. Eles se infiltram com uma mensagem bonita, uma mensagem que vai entre a verdade e a mentira de uma maneira muito astuta. Vivemos hoje e vemos hoje muitos pregando, anunciando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Falando de um Espírito que não é o Espírito Santo, trazendo uma mensagem que não é a mensagem de Deus. Devemos estar alertas quanto a isso. A preocupação do apóstolo Paulo é porque ele se dedicava de tal maneira às igrejas, com o objetivo de apresentar a igreja, como ele diz aí, no versículo 2, como uma virgem pura, para um só esposo, que é Cristo.
Ele zelava por isso. E diz ele que com o zelo de Deus. Então, amados da PIB Nova Vida, tomemos cuidado com essas falas mansas, ou então com essas falas agressivas, como falas de Deus, como mensagem de Deus, como o Evangelho de Jesus Cristo. E quando analisamos, confrontamos essas falas com a palavra de Deus, elas caem por terra. Elas se provam falsas e mentirosas. Sejamos como os bereanos. Ao ouvir qualquer mensagem em nome de Deus, vamos às Escrituras Sagradas e vamos confrontar essas mensagens se elas correspondem com aquilo que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Eu quero encerrar a nossa devocional mencionando duas coisas. No capítulo 12, Paulo ele fala no espinho na carne. O espinho na carne que ele recebera, que ele fora posto, mensageiro de Satanás, ele reconhecia isso. Mas isso aconteceu por causa de uma visão gloriosa que ele teve. E para que ele não se ensoberbecesse, para que essa visão não lhe subisse na cabeça e ele se sentisse o ser mais espiritual sobre a face da terra, então foi-lhe posto esse espinho na carne. Não sabemos exatamente o que é, com certeza, esse espinho na carne. Muitos falam que era um problema, uma enfermidade na sua visão, mas isso não vem ao caso. O fato é que esse espinho na carne foi lhe colocado para que ele não se vangloriasse, para que ele não roubasse a glória de Deus e também não se sentisse superior aos outros cristãos, aos outros filhos de Deus. E no capítulo 13, versículo 5, e vamos entender que esse texto faz parte desse contexto, dessa exortação, desse cuidado que o apóstolo Paulo tinha pela igreja, não só de Corinto, mas por todas as igrejas que ele conhecia, pelas quais ele passou, e também aquelas que ele não passou. Ele diz assim nesse versículo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo exorta aqueles nossos irmãos da igreja de Corinto a fazer um autoexame espiritual, para ver se eles ainda continuavam no Evangelho de Jesus Cristo, se eles continuavam na comunhão do Espírito Santo e não de outros espíritos. Uma autoavaliação para ver se eles não estavam sendo reprovados pela palavra de Deus, ou seja, por aquilo que está escrito na palavra de Deus. À luz do contexto da igreja de Corinto e essa relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto faz todo sentido. Um amor que ele tinha, porque ele não queria que nenhum se perdesse da igreja de Corinto. Mas as notícias que ele estava recebendo, e mesmo quando esteve lá, como cita aí na carta, por 2 vezes, ele viu coisas que não lhe agradou e que lhe entristeceu muito. Que nós, da PIB Nova Vida, possamos, sim, fazer sempre uma autoavaliação espiritual à luz da palavra de Deus. E
desejo profundo do meu coração é que nenhum daqueles que fazem parte dessa amada igreja se encontrem reprovados. Que tenhamos um excelente dia hoje na presença do nosso Deus.